Robson lá atrás, cara, o irmão Julinho, glória a Deus, está aqui com a gente também. Já visto o Robson não? Amém. O Robson está congregando lá em Barra Piraí, na sede, glória a Deus. Já visto não, seja bem-vindo, Robson, em nome de Jesus. Deus abençoe. Josué 6, querido, em nome de Jesus. Versículos 15 a 19 apenas. Eu quero falar hoje sobre, infelizmente é um assunto que às vezes a gente fala assim, seria tão legal falar sobre isso, mas tem que falar, né? Sobre impedimentos a novas conquistas na nossa vida. Impedimentos a novas conquistas. Eu quero ler para você esse texto de Josué 6 e compartilhar contigo a palavra do Senhor. Josué 6, versículos 15 a 19. Mesmo assentado, mas com toda a reverência, acompanhe por favor a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: no sétimo dia, levantaram-se a romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida neste momento. Te louvamos, meu Deus, pela tua igreja, Pai, que está repleta, meu Senhor, com tantas pessoas também nos honrando com as suas visitas, ó Deus, com os nossos irmãos, meu Pai, que aqui já se reúnem e têm servido, ó Deus, eu te louvo, porque, meu Deus, o Senhor tem nos abençoado neste lugar, tem nos feito crescer e tem nos dado milagres para contar como farei hoje, Pai. Pai, muito obrigado por todas as coisas que tem nos feito. E agora que a tua palavra será ministrada, usa de misericórdia para comigo, ó Deus, e para com o teu povo. E usa, Pai, a minha vida para comunicar ao teu povo a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente está nesse ano todo falando sobre conquista, né? Desde que começamos janeiro, estamos falando sobre conquista, vamos até dezembro falando sobre conquistas. E estamos orando a Deus, esperando em Deus que em dezembro nós celebremos a conquista da compra deste lugar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas há conquistas que nós temos experimentado e que podem se tornar para nós um risco muito grande. E eu estava meditando na bendita palavra do Senhor, e a conquista de Jericó é um belo exemplo disso. Jericó era uma cidade indestrutível para a época. Humanamente falando, era impossível para os judeus derrubarem o muro daquela cidade. Eles não tinham armamento para isso, eles não tinham tecnologia para isso, eles não tinham condições humanas para derrubar aquele muro. E Deus manda o Josué fazer uma doideira. Cerca o muro e dá umas voltinhas nele, né? Todo dia dá uma volta no muro, todo mundo quietinho e tal, leva a arca da aliança, o pessoal com a trombeta na mão, mas ninguém toca nada, fica aí 7 dias fazendo esse negócio. Isso é maluquice, fala sério. É maluquice ou não é? Não tem como a gente falar, poxa vida, que estratégia maravilhosa essa estratégia militar, humanamente falando, é loucura. Deus é especialista em nos pedir coisas loucas. Deus pede coisas para a gente que não fazem o menor sentido, não é? Deus às vezes, olha, você imaginou, promete para Abraão, vou te dar um filho. Abraão, uma peleja danada, treinando um tempão, e o menino vai nascer quando ele já está com 100 anos de idade. E aí depois que o menino nasce, Deus fala, agora mata ele. Não tem lógica, não tem coerência. Humanamente falando, não dá para entender. Ele é o filho da promessa.
Mas Abraão está disposto a obedecer. E o autor aos Hebreus conta que porque Abraão cria que Deus é poderoso, ou era poderoso, para fazer Isaac ressurgir das cinzas e voltar à vida. É acreditar em Deus, é acreditar no inacreditável. Acreditar nas promessas de Deus é acreditar no inacreditável, naquilo que ninguém acredita, mas os servos de Deus acreditam. Jericó era esse exemplo. E o Josué faz isso do jeito que Deus mandou. Porque lembra o que a gente falou logo na primeira mensagem do ano? O que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, anda nos meus caminhos, medita na minha lei. Em suma, me obedece, camarada, vai lá que eu vou te abençoar. E Josué estava ligado nisso. Opa, o Senhor mandou, eu vou fazer, eu vou obedecer. E do jeitinho que Deus mandou, ele fez. Isso é uma lição muito importante. Nós não podemos nos apegar ao que dá certo. Nós temos que nos apegar ao que é certo. Porque há muitas coisas que dão certo, mas não são certas. E Josué, ele fez o que era certo fazer, o que Deus mandou fazer. E por isso deu certo. Josué fez o que tinha que ser feito, o que Deus mandou, o que Deus ordenou, e ele obedeceu a ordem. E cumpriu a ordem do Senhor. E por isso Deus abençoou. E a muralha caiu. Afundou, gente. Olha, fez assim. Afundou. Desceu. Como um elevador de carro que desce e põe o carro no chão. A muralha desceu e ficou no mesmo nível do chão. E o povo conseguiu invadir e conquistar a cidade. A única parte da muralha que não desceu era a torre onde morava Raabe e a sua família, porque Deus havia dado graça a ela. Porque os homens de Deus prometeram a ela que ela seria poupada no dia da destruição de Jericó. E o povo de Israel conquistou o impossível, conquistou Jericó. Porém, havia algumas ressalvas aqui muito interessantes que Deus nos fala, e como o irmão Sebastião falou, é um demônio que nenhum crente consegue expulsar. É o devorador. Porque quem expulsa ele é Deus. Eu repreenderei o devorador, diz o Senhor. Você expulsa ou evita, na verdade, o devorador na sua vida sendo fiel a Deus. É assim que o devorador fica longe, através da nossa fidelidade. Mas se não há fidelidade, não tem como o devorador ir embora, porque a gente abriu a brecha, não é? E o Senhor colocou aqui algumas condições interessantes. No versículo 18 e 19 ele diz: olha, fiquem longe daquilo que foi consagrado, não se aposse de nada, de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Quando alguém peca no seio da comunidade do povo de Deus, toda a comunidade é afetada. Veja bem, ele diz: não peguem, porque se vocês fizerem, darão desgraça sobre vocês mesmos e sobre o povo. O próprio povo muitas vezes acaba sofrendo por consequência do pecado alheio. E a gente vê que a conquista aconteceu, a vitória foi maravilhosa, o povo ganhou aquele lugar, conquistou aquele lugar, venceu o inimigo, porque o Senhor havia prometido. E agora tem um outro inimigo mais à frente, a cidade de Ai, ou Aí, como dizem alguns. E agora é muito mais fácil, a cidade é menor. Josué decide até mandar um número menor de pessoas para enfrentar a cidade de Ai. E o povo volta humilhado. Começando o capítulo 7, diz: os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. E os homens subiram e espionaram. E quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. A cidade era menor, incomparavelmente menor do que Jericó. Era fácil, muito mais fácil vencer Ai. E eles dizem, eles dão um relatório preciso, correto, vamos poupar o exército, vamos poupar os nossos homens, porque Ai é muito menor e o Senhor é conosco, então vamos poupar os nossos homens.
E Josué manda o exército. E os homens de Ai vencem a batalha. E o exército do Senhor perde homens valiosos, pessoas valiosas são mortas na batalha, caem diante do inimigo por causa do erro de um homem. É interessante, gente, o quanto de gente está indo para o inferno por causa do pecado de alguns crentes. Gente que não acredita mais na igreja, gente que não acredita mais em Jesus, gente que não quer mais saber de viver em uma comunidade de fé por causa do pecado de alguns crentes. Quanta gente sendo laçada pelo diabo por causa do pecado de alguns cristãos, por causa da transgressão de alguns cristãos, por causa do pecado de Acã. Muitos soldados morreram. E Josué chora pra caramba porque ele amava aqueles homens, eram companheiros de guerra, eram homens com os quais ele havia crescido, e agora ele era o líder deles. Ele amava aquele exército, ele amava cada um daqueles soldados, e ele chora, e ele vai aos pés do Senhor e diz: Senhor, o que aconteceu? O Senhor nos trouxe do Egito para passar uma vergonha dessa. O Senhor fala: não, então aí, camarada, eu sempre tenho o melhor para vocês. O problema é que há pecado no meio do povo. Tem pecado no meio do povo. E o Josué fica preocupado. E o Senhor fala com ele a partir do versículo 10 de Josué 7: levante-se, por que você está aí prostrado? É a pergunta de Deus para Josué. Por que você está prostrado? Israel pecou. Veja bem, Deus não falou Acã pecou, disse Israel pecou. Por que, irmãos? Eu aprendi isso no exército, o espírito de corpo. Quem é que serviu o exército? Levanta a mão, não, Deus. Tem pouca gente, né? O exército está dispensando muita rapaziada ultimamente. Mas quem serviu o exército sabe o que é espírito de corpo. Quando um erra, todo mundo paga. É assim no exército. Se um errou, todo mundo paga pelo erro do camarada. Porque é o corpo. A ideia que eles querem incutir nos militares, nos soldados. A igreja é o corpo de Cristo. E nós podemos pegar o nosso próprio corpo como exemplo. Ô irmão, eu queimei com água fervendo, acho que ontem, sei lá, foi ontem, não foi? Então, Alzheimer pega, estou esquecendo tudo. Esse negócio é terrível, gente. Eu queimei com água fervendo. A Roberta passou um santo remédio aqui que não deu nem bolha. Glória a Deus por isso. Mas, irmão, você acha que doía só aqui? É ruim. Doía até a ponta do dedinho do pé, meu filho. Que dor terrível que esse troço quando você queima. Dói, você sente no corpo inteiro. Dá uma aflição no corpo todo. Se alguma parte do nosso corpo é ferida, todo o corpo sente. Assim, se alguém pelo corpo de Cristo peca, toda a igreja sofre. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Toda a igreja sofre. A transgressão de Acã gerou pecado em Israel, o que Deus diz para Josué, em Josué 7,11. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto com seus bens. Pegou o que não era seu, pegou o que era meu, diz o Senhor. É isso que Deus está dizendo. Tudo aquilo que veio de Jericó, que foi conquistado em Jericó, era para ser levado para o templo do Senhor, não para os soldados dividirem entre si. É interessante que Jericó muitas vezes pode simbolizar também a nossa vitória sobre a nossa natureza. Nós vencemos o nosso velho homem quando decidimos entregar o nosso coração para Jesus. Porque o nosso velho homem dizia: não faz isso não, você vai o quê? Vai não, você vai vai virar crente, que é isso? Por dentro tinha uma luta danada. O velho homem lutando contra o Espírito. O Espírito te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E a sua natureza dizendo: não vai não, não levanta a mão não. Ô gente, eu passei por isso em 23 de junho de 1990. Eu estava na Igreja do Brasil para Cristo, né? Nasci criado na Igreja Metodista, depois filho do pai da mãe metodista, do pai congregacional, mas eu fui voltar para Jesus na Igreja do Brasil para Cristo. 23 de junho de 90, eu estava lá no culto. Deus falou poderosamente através do bispo Gessé Teixeira de Carvalho, da Igreja Metodista Wesleyana. Aquele homem era usado por poder e graça, e o Espírito Santo me incomodou, e eu doido para aceitar Jesus, mas a carne dizia: não vai, não vai, não vai. Eu não fui. É um monte de vezes, eu não treinei isso. Eu não fui, rapaz. Não fui.
Mas no dia 24 eu voltei na igreja. O capeta meu pai deixou eu voltar. Já era. Aí eu voltei na igreja no dia 24. Irmão, não sei nem quem pregou. Não sei nem que texto leu. Não sei nem que hino cantou. Porque eu só conseguia pensar no que o bispo Gessé tinha falado no sábado. Foi no domingo que eu sei que fez luz. Só conseguia lembrar do que o bispo Gessé tinha falado no sábado. Eu só lembrava da palavra do sábado. Eu só lembro que quando no final do culto, o presbítero Alberto, que dirigia aquela congregação no 9 de abril, perguntou assim: alguém quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão e saí chorando. Chorar é muito raro, vocês sabem que a dificuldade é enorme, mas naquele dia eu chorei. E eu saí chorando e fui na frente chorando. Eu e o pastor Marcos Dias, que hoje é pastor da Igreja Batista Águia, se não está na memória. E nós dois nos convertemos no mesmo dia, no dia 24 de junho de 1990. Mas olha, no dia 23 eu resisti. Há uma luta. Jericó é a conquista do eu pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o nosso eu é indestrutível. Só Deus pode vencer. Nem nós podemos. Nem nós podemos vencer a nós mesmos. Não lute contra o seu temperamento. Não lute contra a sua natureza. Não lute contra a sua frustração. Não lute contra a sua ansiedade. Não lute contra a sua depressão. Não lute contra nada que está em você com as suas forças. Lute com as forças de Deus. Peça a força de Deus. Senão, irmão, não vai. Você vai perder. Nós sempre perdemos para nós mesmos. A nossa natureza é muito forte. É preciso que o Espírito Santo nos empurre, nos dê uma ajuda, né? E o Acã facilitou as coisas para o diabo. Ele se apoderou de algo que não lhe devia. E o Senhor fala para Josué: olha, é o seguinte, consagre o povo, que eu vou mostrar para você quem é. E Deus foi mostrando. Primeiro mostrou de qual tribo que era, depois de qual família, né? Da tribo de Judá, da família de Zim. E assim o Senhor foi mostrando até chegar na família de Acã. E aí quando chega na família de Acã, o Josué chama ele para conversa. No versículo 19, capítulo 7, Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Por quê? Não tinha como esconder, Deus já tinha mostrado quem era. O Acã devia estar assim: rapaz, no meio de 2 milhões de pessoas, Deus falou: é esse cara aí. 2 milhões de pessoas, gente. Era muito israelita. Mas o Senhor levou Josué até Acã, o responsável pela desgraça do seu povo, pela derrota do seu povo. E o Josué agora fala: não me esconda. Não me esconda nada, não. Ou seja, não piore as coisas. E Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, e 2 quilos e 400 gramas de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Olha só. Ele tem que confessar, o pecado já está evidente, todos já sabem que foi ele que pecou. E tem gente que é assim, né, que só confessa depois que o negócio vem à tona. Aí ele tem jeito, né, filho? Tem que admitir o negócio, né? E aí ele vai e confessa, e ele fala: tá lá. Primeiro ele fala do que ele se apossou. Eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia. Como é que ele sabia que era da Babilônia? Não tinha norma comercial como tem hoje, made in Babilônia, né? Não tinha isso não, gente. Pelas características da capa. Na própria capa ele identificou o povo que o fez. E eles estavam longe da Babilônia. Jericó é longe pra caramba da Babilônia. Israel não é tão pertinho do Iraque, não. Não é tão pertinho, não. E a Babilônia era onde é hoje o Iraque, né? E eles não estavam nada pertinho, não. Mas tinha uma capa da Babilônia lá em Jericó. Ele falou: eu gostei da capa, por isso eu peguei. Às vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente ainda está apegado à Babilônia. Às vezes ainda há algo da Babilônia que nos atrai. Às vezes ainda há algo da Babilônia que nos seduz, que nos encanta. E a gente se aposta daquilo que é da Babilônia. Não é do Senhor, é da Babilônia. Tinha que ser destruído. Estava destinado à destruição.
mas ele se apossou de uma capa da Babilônia. Às vezes a gente toma posse de algo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu mandei há algum tempo atrás um e-mail para umas irmãs que estão na minha caixa de e-mail lá, da Helena Tanuri, falando sobre a elegância da mulher feminina. Algumas irmãs aqui devem ter recebido. Eu mandei para o e-mail de todas elas um vídeo. Ela fala sobre como a mulher cristã deve se vestir. A Igreja Batista Lagoinha, irmão, não estou falando de legalismo não, legalismo religioso não, que impõe qual roupa você tem que vestir não. Estou falando de decência, estou falando de moral, estou falando de espírito que quer agradar a Deus e não seduzir os homens. É disso que a Helena Tanuri fala lá. Mas às vezes a sedução da Babilônia ainda está agarrada na gente, em algumas mulheres e em alguns homens. Homens que querem fazer academia não para manter a sua saúde, mas para ficarem atraentes para as mulheres. Isso é desejo de sedução e isso é pecado. Eles querem atrair os olhares para si. Isso é pecado. E não sou eu quem diz a Escritura. Às vezes a gente está pegado numa capa da Babilônia e Deus tem uma conquista para a gente, mas a gente não consegue, porque a gente pegou um troço que não é de Deus. Está assumindo uma capa da Babilônia na nossa vida, e logo depois de uma conquista tão gloriosa, você aceitou Jesus, você é nova criatura, e está deixando a Babilônia ainda te seduzir. Acã deixou, a Babilônia seduziu, e ele tomou posse daquilo que não era dele, que o Senhor tinha consagrado a destruição. Tudo em Babilônia, em Jericó, tinha que ser destruído, consagrado, separado para a destruição. Ele não destruiu, ele preservou. Quantas coisas do velho homem ainda estão impregnadas na gente? Às vezes um espírito de ira, outras vezes um espírito de sedução, outras vezes uma tendência à jogatina, na verdade, outras vezes tendências sexuais, na verdade, perniciosas. Infelizmente, o velho homem ainda deixou resquícios em nós, e às vezes nós não estamos dispostos a lutar contra esses resquícios, a destruí-los, a queimá-los, a tirá-los de nós. E aí, outras conquistas que estão logo ali na frente, nós não conseguimos obter, porque ainda tem algo da Babilônia na gente. Acã guardou algo da Babilônia. Perdeu o senso de santidade, porque ele pensou em si primeiro. Eu já falei essa semana, né? Eu senti saudade dos irmãos, não pude vir, mas eu já falei meio de semana. Eu vou falar hoje no livro catalogado. Pelo amor de Deus, não assista esse capeta desse Big Brother, em nome de Jesus. Porque, irmão, se o inferno tem setor de qualidade, o Big Brother foi feito lá, viu? No setor de qualidade do inferno. Tem gente escravizada por esse tipo de coisa, e só aprende ali a vigiar a vida dos outros, a falar mal de quem não gosta. Na verdade, tomem conta da vida dos outros, sei lá, é isso, é curiosidade. Pastor amigo meu, pastor Acácio Gonçalves, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Boa Vista, colocou no Facebook dele esses dias, eu ri muito. Uma Bíblia aberta e o símbolo do Big Brother escrito assim: já deu uma olhadinha hoje? Eu gostei do negócio, foi interessante, né, amor? Interessante, já deu uma olhadinha hoje? Leia um livro enquanto estiver passando aquele troço, você vai ganhar muito mais. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, você vai ganhar muito mais. Ore. Ontem eu saí à tarde com a minha família, fomos dar um passeio, aí eu estava na sauna, e na sauna me deu vontade de orar, porque eu oro na sauna, rapaz. Mas coração quente, viu, Juliano? Coração muito quente. Eu estava orando, depois a mulher falou: amor, eu vi você orando, me empolguei, orei também. Eu falei: amém, é isso aí, vamos orando onde tiver. O Espírito Santo tocou, ora, meu filho. Porque orar é falar com Deus, e Deus não tem vergonha nem de mim nem de você. Deus fala contigo quando você está peladão no seu banheiro tomando banho. Ele não tem vergonha do pai, o pai não tem vergonha do filho da filha. O pai te olha com amor de qualquer maneira. Na verdade, e às vezes a gente precisa
orar, e eu estava orando, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, tanta coisa está acontecendo. Hoje eu estava uma loucura danada, de manhã lá na Cotiara, escola dominical, aí sai correndo, vai em casa, come um trem, vai para a reunião do Ministério Geral, porque a gente tinha que levar o nome do Tony lá para ser recebido como diácono, e vai correndo para lá, e depois vem para cá, e aí eu tive que resolver um problema com uma pessoa lá, e glória a Deus por isso. E aí cheguei perdido no primeiro tempo do Flamengo, Corinthians, graças a Deus, meu time tomou 2 gols, mas depois empatou. E aí a gente estava ali na correria da obra, e às vezes você tem que orar e você fala, Senhor, me ajuda nesse negócio aí, senão eu não aguento. Eu sei que você também passa por isso. Tem dias que você diz, eu acho que eu não vou aguentar. Vou parar, vou entregar meu ministério, cansei, muita luta, muito problema. Todos nós passamos por momentos assim, irmãos. Todos nós, que a gente é de carne e osso, e a tendência de querer se agarrar na capa de Babilônia é muito grande. E ele não se apegou só à capa da Babilônia, ele também pegou 2,4 kg de prata e 600 gramas de ouro. Gente, é dinheiro por causa disso. Esqueci de ver a cotação do ouro hoje, mas a última vez que eu vi era mais de 50 pontos o grama. 600 gramas, você imagina? Acho que era mais de 50 reais. O grama, você imagina, 600 vezes 50. Eu sou péssimo de matemática. Imagina você o que ele estava pensando, se apoderando daquilo. Essas coisas, a capa tinha que ser destruída. A prata e o ouro tinha que ser levado para o templo, para o Senhor, para dentro do tabernáculo, porque era do Senhor. E às vezes nós estamos nos apoderando do dinheiro do Senhor. Foi dito aqui na palavra da oferta. Por isso que essa palavra da oferta é tão importante. Na verdade, porque eu preciso ofertar sabendo o que eu estou fazendo. Aí às vezes a gente não cresce, não prospera, não vence, não rompe, não experimenta coisas novas com Deus, porque a gente está se apoderando do que é de Deus, porque a gente está sendo infiel, porque a gente está amando mais o dinheiro do que o nosso Deus. O Senhor estabeleceu um dia em Israel chamado Shabá, que é sábado, que significa descanso. É um dia de descanso. Tem gente que não descansa de tanta ganância que tem, só pensa em ganhar dinheiro. Não, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro. Não, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus, porque Ele é o Senhor do ouro e da prata. E a Escritura diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Por isso eu tenho até procurado dormir mais um pouquinho. O Senhor manda mais alguma coisa. A verdade, irmãos, é que Deus é quem cuida de nós. E nós pecamos quando deixamos de guardar o descanso, o dia do Senhor. Qual é o descanso do povo de Deus? Servir o seu Deus. Era assim que Israel fazia no sábado. Eles trabalhavam de domingo a sexta. Sábado era dedicado para estar no templo, para ir entregar a sua oferta ao Senhor, seu sacrifício ao Senhor, para estar com a família, para reunir e jantar juntos. O sábado para o judeu é algo muito especial, tão especial que as crianças ficam olhando para o céu na sexta-feira, porque o dia do judeu, na verdade, começa diferente do nosso, né? Às 6 da tarde encerra um dia e começa outro para o judeu. Então, de sexta às 6 da tarde, até no sábado às 6 da tarde, é o sábado. E o judeu e a criança fica esperando aparecer a primeira estrela no céu, porque é sinal de que começou o sábado, de que começou o dia do descanso. Por que a criança tem essa expectativa? Porque é um dia de festa para a família. Elas ficam apontando o dedo, mãe, começou o sábado. É assim que começou também aquela historinha de que se você apontar o dedo para as estrelas, dá verruga no dedo. Já ouviu essa história? Eu ouvi muito isso quando era criança. Se apontar o dedo para o céu assim, dá verruga. Na verdade, os judeus criaram essa estratégia na Segunda Guerra, porque o Hitler estava prendendo os judeus e matando. Então, quando as criancinhas ficavam empolgadas e começavam a olhar para o céu e mostrar que as estrelas estavam aparecendo, portanto estava começando o sábado, o dia do descanso, o dia do Senhor, era fácil para os nazistas descobrirem quem era judeu e quem não era. Aí os pais começaram a inventar para as crianças, uma ponta para as estrelas, não só vai dar uma verruga na ponta do seu dedo, para a criança não fazer isso, para não denunciar a família. Mas as crianças tinham essa empolgação, por quê? Porque o sábado é o dia da família, o sábado da igreja, o sábado da igreja é o domingo.
É o nosso dia do descanso. É lógico, para você que faz tudo, é o dia que você folga. Amém. Mas é o dia que a igreja tradicionalmente já dedicou como o dia do Senhor, por ser o dia da ressurreição. Então esse é um dia para você passar com a sua família, para você passar com os seus amigos e para você estar na casa do Senhor. Porque são as duas coisas que Deus mais ama. Primeiro a família, depois a sua igreja, o seu povo. São as duas coisas que Deus mais ama e por isso Ele dedicou um dia especial para essas duas coisas. 6 dias de trabalho, mas no 7º, dedique-se à sua família, dedique-se ao Senhor. Não deixe de ir ao templo, não deixe de se reunir com seus irmãos. Israel leva isso muito a sério, ou levava isso muito a sério. A igreja precisa levar isso a sério. O dia do Senhor é um dia especial. É preciso levar a sério os dízimos e as ofertas, a fidelidade ao Senhor, porque às vezes Deus tem coisas maiores para nos dar, mas não nos dá, porque nós somos infiéis a Ele nos nossos dízimos. Roubamos de Deus. É o que Deus falou com Josué aqui, é o que Ele fala lá com Malaca, né? Malaquias, esse negócio é o seguinte, meu filho, o povo está me roubando. É assim. Às vezes nós estamos nos apossando do que é de Deus e enterrando lá no fundo da nossa tenda, lá no fundo da nossa alma, nos racionalizando os nossos erros. Não, mas é porque eu preciso desse dinheiro. Eu me lembro de um irmão que chegou uma vez, um pastor, não era nem pastor ainda não, chegou o pastor e falou assim: pastor, eu estou no dilema, eu tenho que comprar um remédio e entregar o dízimo, e se eu entregar o dízimo eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, se eu comprar o remédio eu não tenho dinheiro para entregar o dízimo, que dilema, o que eu faço, né? E acho que o pastor ia dizer: compra o remédio e tal. O pastor falou para ele assim: entrega o seu dízimo hoje à noite no culto ao Senhor. Ele falou na escola dominical: entrega o seu dízimo hoje à noite no culto ao Senhor e me entrega a receita no final do culto, que amanhã eu levo o remédio na tua casa. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus e confie na sua igreja. Leve os seus problemas ao seu pastor, ao seu líder e diga: olha, pastor, eu preciso disso. Seja fiel a Deus, porque é para isso, irmãos, que a igreja junta recursos para pagar aluguel, água, luz, telefone, para poder sustentar missionário no campo. A gente tem ajudado o irmão André lá em Teófilo Otoni, que nem congregação nossa é da central, mas nós não estamos nem aí, irmão, nós estamos pensando no reino de Deus. Mas às vezes a gente está racionalizando, pensando, guardando aquele dinheirinho lá no fundo da nossa tenda, e racionalizando e querendo explicar para Deus os nossos motivos, querendo que Deus nos entenda. Às vezes a gente está guardando a Babilônia lá no fundo da nossa tenda, e a gente não quer que Deus se meta nisso. E aí as conquistas que Deus tem para nós ficam enterradas. As bênçãos, porque às vezes a gente pensa em conquista, eu estou preocupado em sempre falar isso, porque muita gente pode entender isso errado, e não é o propósito dessa igreja. Porque às vezes a gente pensa em conquista, a pessoa pensa em conquista financeira, e ficar rico. Irmão, Deus não chamou ninguém para ficar rico, Ele não prometeu a ninguém que ia fazer a gente rico. É verdade que alguns prosperam financeiramente? É, mas alguns, não todos. Mas Deus te chamou para ser feliz, amém? Amém. Esse é um propósito de Deus, é uma promessa dele. E tem gente que não é feliz, porque não é fiel. Tem gente que não é feliz no casamento, tem gente que não é feliz com os filhos que tem, com os pais, porque é infiel. Porque alguma coisa da Babilônia ainda está lá dentro. Precisa ser queimada, precisa ser destruída, precisa ser jogada fora. E a gente está guardando esse troço. E pensando assim: não, mas eu tenho que pensar em mim. Né? Não, isso aqui é algo muito. Olha, eu sou assim mesmo, igual a Gabriela. Lembra da música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu não vou cantar, não, senão vocês vão embora e eu termino a pregação. Né? Mas tem gente que é igual a Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não vai não. O Espírito Santo é poderoso para nos fazer melhores a cada dia. Mas basta nós querermos. Em última instância, nós temos que lutar contra a nossa natureza, contra a nossa vontade, e entregar o que é da Babilônia para a Babilônia. Queima, joga isso para fora da sua vida. Eu não sei o que é. Esses dias eu ouvi a pastora Adriana, eu estou dando aula na escola de ministro do Projeto Vida, a pastora Adriana falou uma coisa muito séria no culto de libertação. Quantos jovens crentes estão transando e acham que está bem diante de Deus, está bem caminhado para o inferno, porque Deus não brinca com essas coisas.
As pessoas não levam mais a sério a santidade da castidade na sua vida de namoro. As pessoas não levam mais a sério a fidelidade ao Senhor. Infelizmente. Mas pegou. Amém, irmãos. Mas tem que deixar, tem que confessar e deixar. Mas o cara vive na prática quanto mais do pecado, ainda chega em casa e ora pedindo misericórdia. E no outro dia faz a mesma coisa. Aí chega em casa e ora pedindo misericórdia. Eu fico imaginando Deus olhando para ele e falando assim: você está achando que eu sou algum idiota? De você ficar brincando com a minha cara? Todo dia comete o mesmo pecado e quer a minha misericórdia? Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tem que confessar e deixar. Só confessar não adianta. Confessa e faz de novo. Não deixou. Então não alcança misericórdia, alcança juízo. E o juízo de Deus, o problema é que ele é implacável. De Deus ninguém foge. Com Deus não se brinca. Porque Deus é amor, amém. Mas é fogo consumidor também. E às vezes Deus tem tantas coisas boas para nós. E às vezes, aí sim, às vezes nós estamos impedindo que Deus nos dê a vitória. Ele tem para nós, porque a gente ainda está guardando alguma coisa. É ou não é verdade? Amém? Amém. Pois é. É preciso a gente jogar fora. É preciso, na verdade, a gente nem pegar. Você está dentro da nossa Jericó antiga? Consagre a destruição. O Espírito Santo te deu uma conquista muito grande e tem coisas muito maiores para você para frente. Deus quer te fazer feliz na sua vida pessoal. Deus quer te fazer feliz no seu casamento. Deus quer te fazer feliz no seu dia a dia. Deus quer te fazer feliz no seu trabalho. Deus quer te fazer feliz em todas as coisas. E é feliz apesar de tudo. Porque tem gente que já perdeu muita coisa. Tem gente que já perdeu o casamento, tem gente que já perdeu o dinheiro, tem gente que já perdeu a felicidade e vai ser difícil recuperar, mas Deus está disposto a mudar toda essa circunstância, se eu estiver disposto a ser fiel a Ele. A gente precisa se santificar, a gente precisa separar essa velha natureza que tão terrivelmente nos odeia. Vamos vencer a nossa vida. Não vamos reter o tesouro que é de Deus. E não vamos reter as capas da Babilônia. Não vamos nos apegar às coisas que são do mundo, irmãos. Babilônia é símbolo de mundo na Bíblia. Vamos nos apegar às coisas que são de Deus. Porque as coisas que são de Deus duram eternamente. E as que são do mundo passam. As coisas que são do mundo vão embora. São obstáculos a conquistas. Obstáculos a vitórias, obstáculos à felicidade, obstáculos à bênção, obstáculos a tudo que Deus tem para nós, porque nós limitamos Deus, porque amamos outra coisa acima dele. E lembre-se do que eu já te falei: nunca ame nada acima de você mesmo que não seja Deus. Quando amamos alguma coisa mais do que a nós mesmos, e essa coisa não é Deus, nós fazemos dessa coisa o nosso Deus. E tem gente que ama mais o dinheiro do que a sua saúde, que trabalha de noite. Tem gente que ama mais o seu carro, a sua família do que o seu Deus. Nunca ame nada acima de você que não seja o seu Deus. Que o Senhor te abençoe e multiplique na sua vida as bênçãos que Ele tem para você a cada dia. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém entre nós que, ouvindo o que foi dito aqui, já tem vindo aqui talvez, e que ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, não aceitou em seu coração, mas quer fazer isso hoje? Tem alguém? Se tem, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Às vezes a gente pede para levantar, não precisa levantar a mão, levanta o corpo e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Se tem, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Se você quer desfrutar do que Deus tem para você, a felicidade que Deus tem para você, as bênçãos que Deus tem para você, vem aqui, eu vou orar por você. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Confesse. Tenha-o como seu Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Tem alguém? Vem aqui à frente, em nome de Jesus, eu vou orar por você. Se não há, irmãos,